Quero conversar um assunto com vocês que em uma das minhas aulas eu falo de maneira mais minuciosa, de maneira mais detalhada. Eu explano e esmiuço esse assunto durante cerca de 3 horas na minha aula Reinologia. E eu até coloquei uma roupa aqui para ficar bem parecido, para ficar bem legal, para ficar bem apresentável. Eu quero falar de um ofício que eu defendo de maneira veemente, de maneira violenta, que eu admiro muito e defendo mesmo, que é a vocação ministerial, que é a respeito do ofício de pastor. Muitos líderes, muitos pastores recebem muitas críticas por não saber explicar de maneira detalhada a respeito do assunto do dízimo. Mas eles também não precisam ter tanto conhecimento sobre isso também, porque conhecimento é para aquela via que a gente chama de mestre. Mas, e uma pergunta que ecoa é: o que é dízimo? A gente sabe que dízimo é a 10ª parte de tudo. Para quem que se deve dar o dízimo? Se deve dar o dízimo para o sacerdote. Lembrando que existem 3 tipos de sacerdote, nunca ouviu falar sobre isso, né? Sacerdócio universal, sacerdócio araônico e sacerdócio real. Peguei vocês agora, né? Qual que era o sacerdócio araônico? Lembra? Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos e um dos 12 filhos de Jacó era Levi. E de Levi nós temos Coate, nós temos Merari e a gente tem Gerson. Eu me lembro num texto que está em Números, artigo 18, parágrafo 20 e 21, se não me falha a memória, quando Deus diz bem assim que a tribo de Levi não ia ter herança na terra, porque Deus seria a porção da tribo de Levi através das outras tribos. Então as demais tribos iriam levar para a tribo de Levi os recursos, porque eles não teve parte ali na terra, mas a parte deles seria o Senhor através das demais tribos. E eu gosto muito de um texto que está em Neemias, artigo 13, parágrafo 9, se não me falha a memória, quando vai classificar ali quem que literalmente se tornaria participante e receberia esse benefício do dízimo. O dízimo ele era entregue ao sacerdote e o sacerdote ia distribuir para 6 grupos, para 6 classes. Então o dízimo nós temos sacerdote, nós temos cantores, nós temos levitas, nós temos porteiros, nós temos órfão, viúva e necessitados. Então os dízimos era para a sobrevivência dessas 7 classes, que é sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, órfãos, viúvas e necessitados. E para que serve o dízimo? Para que serve a tzedakah? Para que serve o voto? Para que serve a oferta? Para que serve a primícia? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Automaticamente as pessoas respondem: olha, o dízimo, a oferta, essas coisas servem para que haja o pagamento do aluguel da igreja, para que haja, para que compre microfone, para que compre cadeiras, e vai falando. Errado. O dízimo não serve para isso. Aí tem aquele texto de Malaquias, artigo 3, parágrafo 10, quando diz: para que haja um mantimento na minha casa. E quem tem uma boa exegese, entende de gramática, de ortografia, no vernáculo do nosso idioma, segundo Gerúndio, sabe disso. Mantimento é o que, gente? Mantimento é comida. Então o dízimo serve para alimentar os sacerdotes. Que coisa, né? Por quê? É muito interessante que quem te abençoa não é o microfone. Quem te abençoa não é parede. Quem te abençoa não é teto. Quem te abençoa não é cadeira. Quem te abençoa é
o sacerdote. Aí eu já sei, tem algumas pessoas aqui que tem um espírito de Robin Hood. Não, tem que pegar todas as coisas e distribuir para os pobres. Ou então o espírito de Judas. Qual que é o espírito de Judas? É aquele espírito que quando a mulher chegou e derrama 1 ano de salário aos pés de Jesus, olha e fala bem assim, em vez de pegar e dar tudo isso aos pobres, quem fica triste por ver um pastor abençoado tem um espírito de Judas. Tem o espírito de Judas. Quando você vê seu pastor andando de carro, quando você vê o seu pastor comendo bem, quando você vê o seu pastor às vezes com Rolex, com a pulseira de ouro no braço, automaticamente você já pensa bem assim, tá roubando. Aí você já pensa bem assim, que desperdício, tinha que dar para os pobres. Judas faz isso. Espírito de Judas. Você lembra daquele texto lá da mulher que se joga aos pés de Jesus? Aí você fala bem assim, não, porque o pastor não pega e dá. Por que você não dá do seu? Por que você não dá do seu espírito de Judas? Quem fica triste quando vê um pastor abençoado tem esse espírito literalmente, sabe? Mas, ok. O que eu quero te dizer, de uma maneira simples, não entrando muito, que o dízimo que nós praticamos hoje é esse dízimo araônico? Não. É esse dízimo do judeu? Não. Aí tem algumas pessoas que falam assim, não, mas naquela época dava o dízimo, era do cominho, da hortelã, das verduras. Não sei se você sabe o que eu vou ensinar algo muito violento, a respeito como que surgiu o dinheiro e por que surgiu o dinheiro. Você sabia que antigamente, se você tinha arroz, se você tinha animal, e a falta do animal de alguém, ele trocava por arroz, ou a falta de arroz, ele trocava por animal, era essa troca em relação às coisas. Mas muitas das vezes o arroz ia demorar muito, ou o animal até crescer, então o que é que se criou? Criou dinheiro, entendeu ou não? Criou sim o dinheiro, porque o dinheiro é uma maneira mais fácil de você pegar, comercializar e comprar as coisas. Então literalmente as pessoas falam, então eu vou dar arroz, não, presta atenção, hoje o recurso é o dinheiro, você tem que dar mesmo, não tem conversa, porque quem te abençoa? Vou falar de novo. Quem te abençoa? A Bíblia fala que depois que Abraão, que é o dízimo que a gente pratica, que é esse dízimo antes da lei, porque o dízimo é fora da lei, é reconhecimento e honra. Então só dizima quem reconhece e quem honra. Ok? E a Bíblia fala que quando Abraão dá o dízimo, Melquisedeque abençoa. Porque presta atenção, a promessa vem do céu, mas a bênção para destravar ela vem da terra. Mas aí é outra aula e eu não quero entrar nesse assunto. Valeu.